Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Dr. João Golão, Dr. Manuel Cardoso, bem-vindos a esta Comissão, mais uma vez. A última vez que estiveram cá foi para apresentar o relatório anual, relativamente ainda ao ano 2021, sobre a situação do país em matéria de drogas e toxicodependência, e nessa altura destacaram já que, de facto, em muitas situações persistem graves heterogeneidades regionais no nosso país. E nessas notas indicou-nos também que as regiões autónomas, ao que diz respeito a esta situação, têm uma realidade particularmente preocupante. Aliás, destacou mesmo que nas regiões dos Açores, Madeira e Lisboa, as prevalências do consumo recente mais altas, são mais altas, quer na população dos 15 aos 74, como dos 15 aos 34 anos. E sublinhou que, de facto, as novas substâncias psicoativas tinham um aumento muito prevalente, sobretudo nos Açores e na Madeira, por comparação às outras regiões, e daí o Grupo Parlamentar do Chega ter acompanhado este requerimento, e é com muito gosto que vos ouvimos cá hoje, e com muito interesse. De facto, o combate ao consumo das NSP, das novas substâncias psicoativas, tem sido objeto de uma luta muito grande por parte dos governos regionais, nomeadamente do Governo Regional da Madeira, e destacamos que logo em 2012 a região criou uma legislação do Foro Contraordem Nacional, que foi até uma legislação inovadora, e que, decorrente dessa aprovação dessa legislação, foram fechadas muitas smart shops onde se vendiam estas substâncias, e gostava de saber se aqui no continente essa situação continua a existir, se continuam a existir smart shops que vendem estas substâncias, principalmente em Lisboa. No outro dia passei ali no Centro Comercial das Amoreiras e, ao dobrar a esquina das Amoreiras, ao lado da Caixa Geral de Depósitos, existe uma smart shop com folhas de cannabis na montra. Gostava de saber qual é a legalidade dessas lojas na capital do país. Mas, retornando à região autónoma da Madeira, de facto, dentro das suas competências legislativas, procedeu esta legislação e houve um pequeno controle nessa altura, mas agora existe um recrudescimento dando-nos conta da comercialização destas substâncias ilegais, e isso tem consequência tanto nas admissões hospitalares como nos internamentos psiquiátricos. Nós sabemos que um dos grandes gatilhos para os internamentos psiquiátricos é o consumo da cannabis, e gostava de saber qual é a posição do CICAD quanto ao papel que a cannabis tem no despolutar de surtos psicóticos, como existe na comunicação social. Existe uma ligação, está despendido pela comunicação social, que há aumento do internamento de surtos psicóticos relativamente ao consumo da cannabis, e gostava de saber qual é a posição do CICAD, tendo em conta até que nesta Casa entraram recentemente projetos de iniciativa legislativa que pretendem liberalizar o consumo da cannabis no nosso país. A infografia que nos trouxe na nossa última audição mostrava-nos que 10% da população portuguesa já tinha consumido alguma droga na vida, e 5% nos últimos 12 meses. E isto aprofundava-se quando realmente se perguntava sobre a cannabis, sobre a cocaína e sobre o ecstasy, e agravava-se também na população mais jovem. Aliás, a cannabis apresentava o consumo mais alto, tendo o seu setor apresentado o valor de 30% para o consumo de cannabis ao longo da vida, 24% nos últimos 12 meses e 14% nos últimos 15 dias. Estes valores agravam-se nas regiões NUT 2 da Madeira e dos Açores, e também na região do Norte. E o Sr. referiu que o consumo da cannabis também tem vindo a aumentar desde 2016, 2017, e mostrou gráficos que comprovavam isso mesmo. Ora, tendo feito esta introdução, gostava de lhe deixar 4 perguntas concretas, com a tolerância do Sr. Presidente. Primeiro, quais as estratégias e iniciativas que o CICAV está a pôr em prática para combater este aumento, e, nomeadamente, os meios que tem à sua disposição, tendo em vista que, na última vez que esteve cá, nos indicou que as verbas indicadas no Orçamento de Estado ainda não tinham sido disponibilizadas para o CICAD. Em segundo, o CICAD está a desenvolver também programas específicos para tratar estes problemas problemáticos do consumo excessivo de cannabis e também do álcool, que são as drogas mais reportadas pelas ARS.
Em terceiro lugar, como é que o CICAD está a trabalhar com as outras entidades para prevenir a dependência das drogas, nomeadamente as ARS? E, por último, vou terminar, Sr. Presidente, quais é que são os resultados esperados pelo CICAD para reduzir os comportamentos aditivos e as dependências em Portugal, nomeadamente na Madeira e nos Açores? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sr. João Golão, muito obrigado pelas suas respostas. O Partido Chega acompanham no seu diagnóstico. De facto, também achamos que para combater a toxicodependência temos que responder ao nível mais básico das populações, nomeadamente no acesso ao SNS, e vemos que neste momento quase 1.700.000 portugueses não têm médicos de família e os hospitais têm rotações de encerramentos. Os portugueses não têm acesso à escola de qualidade e, portanto, os jovens muitas vezes são enfrentados com escolas que estão vazias de professores, consequentemente em greve, já depois de terem passado 2 anos de pandemia, onde foram também necessariamente menos bem acompanhados. Os portugueses não têm acesso a uma justiça eficaz, onde os processos de justiça nesta área da toxicodependência e do tráfico de drogas também não são resolvidos. Os portugueses não têm acesso a forças de segurança capacitadas para controlar e diminuir as forças obscuras que fazem o tráfico de drogas em Portugal e, de facto, existe um enorme déficit de bem-estar na nossa sociedade e isso poderá, obviamente, estar a contribuir para o aumento da toxicodependência em Portugal. E também acompanho o Sr. Doutor quando diz que uma droga vem aliviar o desprazer e retirar o sofrimento da realidade nacional. O Sr. Doutor é médico também e sabe muito bem que a diferença entre droga e medicamento é apenas o facto de ele ser utilizado com prescrição médica ou ser utilizado por livre-arbítrio e fora do sistema do medicamento. E, portanto, aqui, por exemplo, na cannabis, é exatamente isso que se põe. É que estão a tentar pôr em confronto duas ideias, que é a cannabis como uso recreativo ou a cannabis como uso medicamentoso. E, de facto, para aliviar o sofrimento e para trazer uma resposta ao desprazer, nós não podemos confundir estas duas perspectivas. E, neste momento, nesta Casa, nós temos já deram entradas várias iniciativas legislativas do Bloco de Esquerda para a legalização da cannabis, agora deu entrada uma da Iniciativa Liberal. O Sr. esteve aqui em dezembro e disse-nos esta frase: não acredito que a legalização da cannabis seja um caminho de eficácia para o combate à toxicodependência. Foram exatamente essas as suas palavras. Obrigado, que eu memorizei. Gostava que o Sr. revisitasse essa sua posição, uma vez que vamos ter brevemente que analisar essa iniciativa legislativa que nos volta a falar sobre isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão.